Mentes e Medos. Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Maico Gomes. E este é o Mentes e Medos, um podcast para você que, assim como nós, é amante do terror. Aqui você vai encontrar relatos macabros, discussões sobre histórias assustadoras, lendas, filmes, séries, livros, tudo que o universo do terror tem para oferecer a nós. Isso, e qual que é o nosso tema de hoje, Mar? É o inferno. Inferno, gente, inferno que mexe com a curiosidade de todos nós, né? Ó, o inferno é o lugar onde as almas pecadoras recebem um castigo eterno. Ao longo da história da humanidade, surgiram diferentes culturas e religiões, cada uma com seu inferno particular. Hoje iremos explorar os diferentes tipos de inferno, levando em conta que a ideia de inferno não só veio de um contexto religioso e cultural, mas também foi utilizado e ainda é como uma forma de controle social. A gente separou alguns infernos ao longo da história, das culturas. Eu vou começar falando sobre o inferno mesopotâmio, ou o inferno dos sumérios também, que foi uma época bem próxima ali. Esse inferno, ele fica situado no subsolo, como a maioria dos infernos que a gente conhece. E por sua vez, ele é representado por uma grande cidadela com 7 portais, que dão acesso para o inferno. Um grande rio que flui entre esses portais e separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Esse submundo é governado por uma deusa chamada Ereshkigal, ou pelo deus Nergal. Eles são administrados pelos juízes Anunnaki e a entrada é vigiada pelo Petu, o porteiro. Como se fosse o porteiro, que lembra muito a figura do Caronte, né? Da religião grega, que ele leva as pessoas do barco para o inferno. Aí existem algumas maneiras de chegar nesse inferno, que tem uma travessia por um deserto seco e árido, ou uma escada também, que ela dá acesso tanto para o céu como para o inferno, e também é possível a entrada para esse inferno em falhas de cavernas e crostas terrestres, que aí as pessoas conseguem entrar e se introduzir, né, nesse submundo. E lembra muito algumas questões, né, que falam que as pessoas escutam gritos, né, em cavernas, em buracos rochosos, como se fossem pessoas sofrendo no inferno mesmo, né? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu vi algo sobre isso de cavernas, emitir sons parecendo gritos, coisas assim. Eu vi há muito tempo, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu fiquei assustado. Uns meses atrás eu tava vendo uns vídeos na internet. Aí eu vi um vídeo de um cara que ele lançou um iPhone modelo mais caro que tinha, ele colocou num drone e mergulhou numa cratera, assim, que se formou um lago, né? E tem muitos metros de profundidade. E ele levou o drone levando o celular lá e afundou e começou a fazer uns barulhos bizarros quando chegou no fundo. Tem o último que eu vi há poucos dias que é de um. Se passa no México. É um cara, ele vai descer 300 metros numa mina que tá desativada e ele desce, aí quando ele tá por volta de 250 metros, ele começa a ouvir uns barulhos horríveis, assim, parece que tem muitas pessoas em sofrimento, né? E isso remete muito a esses portais que é citado e tipo assim, eu fico pensando, nossa, o cara deve ter feito isso para ganhar visualização, né? Mas o Uhum. canal dele é sobre só entrar em minas, em cavernas, não tem nada de sobrenatural. Sobrenatural. Ele Foi um não. acaso mesmo. Sim, ele não tinha o porquê plantar aquilo num vídeo dele, sendo que ele nunca havia
feito isso. Não, e é antigo isso, né? Então, existem culturas milenares que falam até o inferno judeu e o hebraico também tem essa mesma ideia, viu? De cavernas e abismo. Eles têm uma ideia, eles se referem ao mundo dos mortos como Sheol, né? Aí na Bíblia hebraica, eles usam esse termo mais de 65 vezes para se referir a essa questão de submundo dos mortos. E eles retratam esse submundo como um abismo escuro, que, né, a gente pode levar em conta como se fosse uma caverna, um lugar rochoso, assim, bem isolado, que é onde as pessoas, assim, ficam lá, né, como se fosse a porta do inferno mesmo. Isso daí é no mundo inteiro, né, que tem até hoje, existem pessoas, igual você falou. O rapaz foi lá, filmou, acabou detectando esses sons, e é curioso, porque se ele estuda essa questão de rochas, cavernas, tudo, e ele nunca ouviu algum barulho semelhante, algo do tipo, além de animais que ficam dentro dessas cavernas, então foi realmente algo surpreendente para ele, inédito, né? E eu acho que também, vai saber, né? Pode ser possível. Sim, eu fico pensando assim em relação ao nosso planeta. Ele antes era tudo juntinho, né? Os continentes. Aí depois começou a se separar, pensando, né? Nisso, quantas cavernas ficaram submersas, né? E o planeta tem tantos anos de existência. Imagina o tanto de coisa que não tem por baixo, né? Que a gente não tem conhecimento. Lugares inexplorados, né? Nossa, isso é Sim. muito interessante mesmo, é. Ó, um inferno que aí já começa a entrar num tipo de inferno um pouco mais diferente, que é aquele inferno mais espiritual mesmo, que é como se você fosse para outro plano. É o inferno egípcio, que é muito interessante também, gente, no inferno egípcio. Aí nessa mitologia egípcia, eles chamam o submundo dos mortos, né, no caso o inferno, de Duat. Tem vários tipos de formas de se falar, né? Eu escolhi esse. E o Duat é uma vasta área sobre a terra, ligados a Num, as águas do abismo primordial. O Duat é o reino dos deuses Osíris e da residência dos outros deuses e seres sobrenaturais. Então, assim, é um lugar onde todos se reúnem. Também é um lugar onde as almas esperam pelo julgamento. Então, aqui a gente já tem aquela ideia de julgamento, que a gente vai morrer e vai ser julgado por tudo que a gente fez na nossa vida. Aí aqui, o que sabemos do Duat, principalmente, deriva do livro dos mortos. O morto deve passar por uma série de portões guardados por espíritos perigosos, retratados como corpos humanos e cabeças grotescas de animais. Tipo seres bestiais, demônios, né? Na linguagem atual, assim, se você for comparar, seriam os demônios, só que seres, né, bestiais. Estes seres têm nomes tão grotescos, por exemplo, bebedor de sangue de quem vem do matadouro, é a tradução do nome de um, ou o nome do outro. Aquele que come o excremento do seu traseiro. É o demônio que vai estar lá esperando. Outras características desse texto são montes de cavernas, aí também já aparece a questão das cavernas, habitadas por deuses ou animais sobrenaturais, que ameaçam os espíritos dos mortos, ou seja, você vai ser atormentado de qualquer forma. Aí fala, e o propósito desse livro não é só estabelecer a geografia do lugar, mas descrever uma sucessão de ritos de passagem dos mortos também, que tem aquela questão, né, de mumificar as pessoas, e quando eles mumificavam, eles também colocavam todas as joias, eles matavam, sacrificavam os empregados para os empregados irem com a pessoa após vida, os animais eram mortos, tipo, você morria, ia morrer todo mundo perto de você, porque aquela pessoa, se ela fosse uma pessoa muito poderosa, na outra vida ela ia querer estar com algumas pessoas específicas. E se você caísse na graça dessa pessoa, você estava fugido, porque se ela morrer, você morre junto. Era bem difícil, imagina. A gente fala assim, parece muito estranho, né? Mas é coisa de cultura, né? A gente. É cultural, não é? Foi uma das primeiras culturas, né, registradas assim, depois dos sumérios, desses mais antigos. E o que é interessante também é que além deles terem que passar por tudo isso, toda essa experiência de ter que passar por portões e demônios esquisitos e tudo mais, eles chegavam em um momento que eles iam se encontrar com o deus Anubis,
que o Anubis, ele pegava você, ele ia ser o juiz ali, ele ia pesar o seu coração numa balança, e do outro lado da balança ia ter uma pena, uma pluma. Se o seu coração pesar mais do que a pluma, então você é uma pessoa carregada, você é uma pessoa que fez muito mal, você é uma pessoa que não tem um coração leve, digamos assim. Então, né, você vai ter um castigo, você vai ser devorado por um ser chamado Aminte, que é o devorador de almas. Agora, se a pluma pesar mais do que o seu coração, então você tá livre desse final terrível, né? Eu fico pensando se quem é devorado por essa criatura, se tem um depois pra alma que foi devorada. Gostaria de saber. Tipo, é devorado e a pessoa regenera pra ser devorado de novo eternamente. Eu fico pensando o que acontece. Porque eles têm a ideia de paraíso também, né? Então, no caso, se o seu coração pesar menos que a pluma, então você vai pro paraíso que eles chamam de Aru. Então, assim, não sei, a questão de pecado eterno, castigo eterno, eu não encontrei registro. Deve ter, né, alguma coisa, algum pergaminho, estudos mais aprofundados. Mas, assim, superficialmente, eles falam apenas isso, que aí, no caso, pesou mais e você vai ser devorado por esse ser. E a gente também tem o inferno grego, né? E o inferno grego é muito interessante. Porque aí tem o inferno que é o Hades, que ele é o deus do submundo, e o inferno do inferno grego tem o mesmo nome do deus grego, Hades. E aí lá ele governa, só que lá na religião, na filosofia grega, as pessoas, elas iam, tipo, praticamente todas para Hades. Eles têm até uma ideia de céu grego lá que chama Campos Elíseos. Gente, não é um bairro de São Paulo, não. Campos Elíseos é o paraíso grego mesmo. Mas, assim, na grande maioria das vezes, eles vão para esse lugar, né? Que é o Hades. E aí lá tem a entrada. E aí na entrada tem esse rio Caronte. E aí é onde tem para levar nos portais. E aí no portal do inferno tem o Cerberus, que é o cachorro de 3 cabeças. Aí descrevem ele como dócil para quem entra, mas assim, você entrou, você não sai. E é uma coisa que realmente falam, né? Por exemplo, o inferno não é uma coisa assim que você entra e sai fácil. Tipo, você entra e fica preso ali, como se fosse como se você não tivesse uma chance, sabe? Os espíritas, por exemplo, eles acreditam que não, que é um período, que a pessoa ela pode ser resgatada. Mas, por exemplo, tem evangélicos que não acreditam nisso, que eles acreditam que você morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe nem o limbo, né? Que o limbo seria um lugar de sofrimento, mas não tão torturante como o inferno, o abismo mesmo. Aí tem essa ideia, e, gente, deixando bem claro, né? Eu tô dando exemplos aqui de religiões, mas eu mesma não tenho religião, o Marco também não tem, a gente respeita todas, mas eu não sigo nenhuma religião, a gente não tem essa ideia de seguir uma linha, não, mas todas que eu estudo um pouco, eu acho muito interessante, porque existe toda essa ideia cultural atrás. E é muito interessante em questão histórica também você estudar esse tipo de questão. Você, tipo assim, eu não tenho uma religião, mas isso não me segura a não conhecer outras, até frequentar essas coisas do Com tipo certeza. estudar, ler sobre, e a gente tem que ter mais carinho, assim, né, com mais cuidado com quem a gente diz ou generaliza. Sim, generalizar, com certeza. A gente respeita, né? Que respeito é bom e conserva os dentes, né? Como diz. Ó, a ideia também, eles aplicam a ideia de tribunal aqui.
Então, assim, quando você morre, você vai ser julgado. Aí o tribunal era para onde os mortos iam para sua vida ser julgada e saber onde deveriam passar ou permanecer o resto da eternidade. Eternidade eu acho uma palavra tão forte. É, E aí muito. no Hades, as almas eram julgadas por 3 juízes de responsabilidades específicas. Aí tinha o Minos, que tinha um voto decisivo, Eco, esses nomes gregos eu acho tão... Eco, que julgava as almas europeias, Radamanto, que julgava as almas asiáticas, ou seja, as almas da América do Sul tá livre, né? A gente não precisa ser julgado. Gente, é porque aqui nessa época eles ainda não tinham noção que existia América. Nem América do Norte, nem América do Sul. Então, assim, era só aquele pedacinho de terra para eles mesmo. Então, assim, o inferno ia ser julgado só ali era o mundo deles, né? Né? E nem mesmo Hades interferiria no julgamento deles. Eles que tomavam as decisões e escolhiam para onde cada um ia. É muito semelhante até, né? Eu acho que foi até um pouco copiado, né? Essa ideia de julgamento Sim. pro cristianismo, né? Faz sentido até, né? Porque a gente tem um reino que pode ser luz, outro reino que pode ser escuridão, e faz sentido, né? Você ter um julgamento para que, vamos supor, uma pessoa horrível vá para o caminho da luz ou o céu ou o inferno. Isso acho justo. Sim. E ó, nesse inferno também tinha um inferno dentro do inferno, que aí eles chamam de Tártaro. E o Tártaro é semelhante ao inferno, é mais semelhante ainda ao inferno cristão, porque aí sim é onde iam as almas bem malignas, que são as almas dos assassinos, das pessoas pecaminosas, criminosas, injustas. Aí eles iam para esse lugar mais sombrio ainda, que é um inferno dentro do próprio inferno, que aí elas iam sofrer, que aí é esse lugar, o Tártaro. Nossa. E aí lá elas são torturadas assim eternamente. E existem até figuras famosas da Grécia Antiga que ficaram torturadas lá, né? Tem a ideia daquele... Tem o Sísifo e o Tântalo também, que ficaram aprisionados lá. Tem o que fica empurrando a pedra, vai... Aí desce... É uma loucura. Lá ele é o sofrimento eterno mesmo. É bizarro. Uhum. Ó, depois dessa ideia do inferno egípcio, a gente entra numa ideia de inferno cristão. E aí a gente tem essa ideia do inferno cristão, que é basicamente a ideia de inferno que a gente tem aplicado até hoje, tanto nas religiões cristãs, como na cultura pop, né? Quando a gente vê filme e tudo, eles utilizam muito essa ideia do inferno cristão. Do inferno que você tem o sofrimento, aí eles dividem o inferno no limbo e você vai entrando naquelas camadas do inferno. Aí, de acordo com o seu pecado, você fica numa categoria de inferno diferente. E aí, em cima disso, a gente tem a ideia do Dante, né? Sim. Eu lembro na época que eu li o Divina Comédia, eu fiquei assim triste, né, entre enxergar, né, em um desses. Em um desses círculos? Sim. Eu vou dar uma resumida aqui para vocês, né, porque é muito extenso e se eu for falar todos, vou ficar aqui horas. O primeiro é o limbo, né, que é pessoas que não fizeram bem nem o mal, não são batizadas e tal. É gente que, como eu já disse, não fez bem, mas também não fez o mal. É meio termo. E quando eu li a primeira vez, eu nunca me esqueci até hoje desse círculo. O primeiro círculo? Por causa disso, né? Porque às vezes a gente tem oportunidade de fazer o bem para alguém e a gente acaba não fazendo por algum motivo, razão, por várias coisas. E aí a gente já morreria e iria para esse inferno, viu? Porque a gente não é batizado. Aí a gente já estaria lá. Ele diz até que
É como se fosse um céu, mas só que do inferno, entende? Ó, eu vejo muito esse primeiro círculo que fala do limbo mesmo, até naquele filme Nosso Lar, que eles mostram a cena do cara que ele tá no limbo. Ah, Como, sim. pra eles, assim, não existe aquele inferno profundo, né? Tudo, o inferno é tudo limbo. E é mais ou menos aquela ideia, de que você fica ali perdido no meio de um monte de gente, à toa ali, as pessoas vêm meio loucas, como se você estivesse num hospício mesmo, cheio de gente louca, suja, e não tem sol, e aquela coisa escura. E eu acho muito triste essa ideia do primeiro círculo de Dante, porque no livro fala que, além de os não batizados, vão crianças também, tipo, Nossa. criança não batizada. Porra, É, sabe? É complicado isso daí. Pô, criança, cara, eu, eu fiquei eu acho triste, delicado, é né? delicado. E Aí qual que é o segundo? o segundo é a luxúria, que é quem comete os pecados da luxúria. E quem tá nesse segundo círculo tem as suas almas que recebem golpes em meio a ventos fortes que simbolizam a sua luxúria furiosa. Quem ele encontrou lá foi a. Ai, como é que chama aquela rainha egípcia? A Cleópatra, né? Que ela foi conhecida por ser muito sedutora e tudo. E uma curiosidade, né? Dante ele colocou a luxúria no segundo lugar do círculo, porque ele mesmo, né? Dizem que ele mesmo ele sofria de luxúria, assim, ele tinha muita fraqueza para esse tipo de pecado da luxúria. Então, ele colocou ela num círculo mais próximo da Terra, digamos assim, porque se ele morresse, ele não ia se fuder tanto indo pro nono círculo, sabe? Um círculo mais Sim. profundo. É, Pessoal. hoje em dia, ainda com as redes sociais, parece que eu acho que esse pecado eu acho que triplicou É, desde da época. a exposição da sexualidade. É, tem, tem outras coisas também, mas, né, ao meu ver, esse pecado hoje em dia acontece mais. A gente pensa que sim por causa da exposição mesmo, mas acredito que as pessoas elas sempre tinham isso aqui, dependendo da região, né, que tá, tem a repressão. E então as pessoas ficam ali reprimidas e fazem tudo escondido, né? Né? Assim, hoje em dia as pessoas não precisam mais fazer escondido. Então, assim, dane-se, cada um faz o que quer. Não tem mais essa ideia de pecado e de ir pro inferno por causa disso, ficar se controlando sexualmente por causa disso, né? Né? E o E terceiro? o terceiro é o pecado da gula. E É um que eu também poderia ir, viu? Porque ah, eu. se existir, eu já tô lá. É, é, Olha, excessos. eu Excessos é uma coisa complicada. comida, seja doces ou Bebida. nossa, Até doces ou vício sal. entra, né? Que é tudo que é em excesso que você faz descontroladamente entra nisso. Eu já leio isso com um pensamento que eu já tô lá. E as almas que estão lá, elas sofrem constantes tempestades excessivas de chuva e neve. E o terceiro círculo é guardado por um cão de três cabeças, o Cérbero, e as suas três bocas de monstro são uma representação simbólica do excesso da indulgência comedidas pelos glutões. E o Cérbero impede que as almas saiam do terceiro círculo. Sim, é. Ele não. É aquela coisa, você entra, mas você não sai. Só que aí você vê, né? Vai passando os anos, óbvio, né? A gente tá falando de uma questão histórica, são centenas de anos atrás, mas eles tinham essa ideia. Hoje em dia a gente tem a ciência que comprova, por exemplo, tem pessoas que sofrem de condições
que é uma condição cerebral mesmo, que ela não consegue parar de sentir fome. Você já viu isso? Já. E elas comem assim, mas o cérebro sempre tá com fome e elas não conseguem, elas sofrem tanto com isso. Porra, tipo. E aí a pessoa vai, morre, para no inferno desse de gula, sendo que não era uma coisa que ela poderia controlar se ela não fosse, vai, tivesse uma medicação. É algo que hoje, pra gente, que nós estamos no século XXI, a gente consegue enxergar já como uma condição clínica mesmo da pessoa, né? Tipo, ela tem uma doença, um problema, e ele não deixa ela viver normalmente. O cérebro dela não funciona normal, e ela tem esse problema de gula. Isso já é comprovado. Não é, às vezes as pessoas falam assim, é gordo de safadeza. Não necessariamente, gente. Às vezes a pessoa ela tem realmente essa condição, tem uma ansiedade muito forte, entendeu? Mistura tudo. Química cerebral é uma coisa muito séria, que é muito discutida hoje em dia. Tem possibilidades, o porquê da pessoa comer tanto, tem causas emocionais, né? Tem medicações que aumentam o apetite e tal. Fome, tem aquela questão de tireoide também, tem pessoas que não sentem, tem pessoas que sentem muita, tipo, é 880. São Sim. condições médicas mesmo, de doença. Eu É me muito injusto a pessoa ir pro inferno por causa disso. Porra, se ela nasceu assim. Eu me pergunto se tem caso exista, né, esse inferno, esse círculo, se tem a distinção sobre pessoas que cometeram esse pecado por gulão e tem uma triagem sobre Sim. se a pessoa ou ocorreu por causa de alguma coisa. Sim, ou simplesmente você se enquadra naquilo e dá um checklist e pronto, né? Tipo, faço assim. Espero que tenha uma triagem, né? E o quarto círculo é o da ganância, né? E quem comete esse pecado no inferno, eles têm que empurrar grandes massas de peso e aqueles que eram avarentos com dinheiro, eles empurram em direções opostas, colidindo com aqueles que desperdiçaram muito dinheiro. E o que você acha em relação a esse Olha, círculo? quando eu vejo assim essa coisa de ganância, eu penso muito em pessoas que utilizam outras para ganhar dinheiro, né? E você ser tão ganancioso que você passa por cima de qualquer um em qualquer situação para você ter aquilo que você quer. Isso para mim é uma ganância, que é bem diferente de ambição. Ambição, você vai, planeja, você tem uma ambição, mas você tem os seus limites, né, morais ali, éticos. E na ganância não, você não tem um limite, você simplesmente faz de tudo para alcançar aquilo e passa por cima de quem for. Quando eu penso em ganância, eu lembro de tem uns Jogos Mortais, um dos 100 que saiu, né? Que eu não lembro se é o 6 ou 5. E o filme começa com a cena de um homem e uma mulher já num jogo do Jigsaw. E aí o bonequinho lá liga a TV e fala que eles cometeram diversos pecados contra pessoas. Um deles faziam prédios em lugares que não eram bons e acabou tendo desmoronamento, morreu muitas pessoas. Não lembro, o do homem, acho que era que ele pegava o dinheiro das pessoas, e mostrava o apartamento e fazia uma venda, mas no final ele pegava o dinheiro da pessoa e não entregava o apartamento e
tinha só processos assim pela lei, mas nunca ele teve uma punição. E por isso eles estão lá no jogo do Jigsaw. E eles têm que fazer umas coisas assim, não dá pra ficar falando aqui, mas ele tem que dar partes dele pra conseguir se salvar. Ah, E isso é literal. Quando eu ele tem digo que isso. literalmente arrancar os pedaços. Sim, e pra mim eu acho é muito triste, né? Você pensar que tem outra pessoa que vai te afundar pra conseguir subir na vida ou coisas Ah, mas é o assim. que mais tem. Ó, se você vê a ideia dos psicopatas, assim, todos são gananciosos, né? Né? E eles passam por cima de quem for e fazem o que tiver que fazer. Uma vez eu estava estudando e estava até mostrando um ranking de psicopata, onde que eles se enquadravam, quais eram as profissões que eles mais se utilizavam para ganhar vantagens. E a que ganhou foi política, óbvio. Então, assim, tem muito psicopata na política. Você vê, assim, que eles acabam, uma decisão que eles fazem interfere tanto na vida de outras pessoas, sabe? É uma coisa, as pessoas morrem por causa disso. E eles têm essa consciência que a decisão deles vai mudar tudo. Tem essa ganância. Outro que também falam que tinha muito psicopata é o clérigo e a polícia. Então, assim, você vê que são posições de poder, né? Sim. Outra coisa que enquanto eu falava aqui, eu lembrei que ganância é tipo quando alguém tá se afogando, você tem que ter cuidado para quando você fosse fazer o salvamento, para a pessoa também não afogar você, né? Sim. Porque a pessoa que tá se afogando, ela fica desesperada, querendo se agarrar e Ela não tá acaba. pensando na sua vida, né? Ela tá É, pensando naquela isso, desespero. isso é um instinto, não tem como você controlar. Você tá ali a poucos segundos da morte e aparece alguém. É do instinto humano mesmo, da sobrevivência. Sim, é. Não, mas aí é uma questão de vida ou morte mesmo, né? Não é, Aí agora, eu só fiz um quando, exemplo mesmo. um exemplo, mas aí quando você tem a questão de você não você simplesmente fazer isso sabendo que você tá fazendo mal para outra pessoa, mas dane-se, você quer o seu bem, e o seu bem é o que prevalece, é muito egoísmo, é muita ganância. Né? Qual que é o E outro? partindo pro quinto círculo é o pecado da raiva. São pessoas, Ixi, né, que enquanto eram vivos elas alimentavam o seu ódio, a sua raiva por outras pessoas e lá essas pessoas eles são punidos para batalharem umas contra as outras eternamente e essa batalha ela ocorria na superfície do rio Estige e aqueles que estavam taciturnos são parcialmente enterrados na lama e eles acabam até engasgando com a sua própria raiva por toda a eternidade. nossa, eu fico pensando, você foi falando, eu fiquei pensando assim, atualmente, a gente olha, tem todo mundo que mexe com rede social, que tá exposto, acaba reclamando muito de haters. E haters, assim, pelo que a gente tem de ideia, são pessoas que sentem ódio de pessoas gratuitamente, né? Tipo, simplesmente olha, não gosta. E aí entra na internet, faz um comentário e sempre para detonar, nunca para elogiar, sempre questionando alguma coisa, pode ser de aparência, pode ser de jeito, qualquer coisa que faça aquela pessoa se sentir mal e menosprezar o que ela tá fazendo ali. Então, assim, essa raiva, né? Esse pessoal, será que é todo mundo entrar nesse círculo? Ai,
A internet eu acho muito pior porque a gente, vamos supor, posta uma foto, a pessoa vai lá, faz uma ofensa ou algo relacionado à raiva, né, ira da pessoa e tá escondida atrás de um monitor, né? Pode ser criar uma conta sem conter o seu nome e tal. O pessoal vai lá, fala merda pra pessoa e, não pensa que todo mundo, né? A gente se chateia com coisas. A gente pode dizer às vezes que não, mas chateia, né? Em proporções que mudam para pessoa de cada pessoa. Eu tenho umas tatuagens, né? E uma tia, ela pegou e falou assim: Nossa, como suas tatuagens são horríveis. Eu fiquei assim, tipo, pra que você vai destilar a sua raiva, o seu ódio pra pessoa, sendo que você ali só tá destruindo? O que que vai acrescentar, né? E Sim, assim, sinceramente, como se a opinião dela fosse. Se fosse tirar suas tatuagens porque a pessoa acha que as suas tatuagens são horríveis, sendo que tem pessoas que admiram as tatuagens, porque tatuagem pra mim é uma obra de arte no corpo de uma pessoa. eu fico. E Eu me ponho no lugar, né? Eu tento ter empatia, mas raiva é uma coisa muito estranha, assim, porque eu já fiquei tomado de raiva e eu me seguro, né, pra não seguir, deixar ela me cegar. Mas hoje, atualmente, eu tenho uma raiva por uma pessoa, mas, sabe, eu tento me segurar. E esse ciclo da raiva, eu me encaixo nele de eu certa também. Eu forma. acho que é um inferno que eu poderia estar, porque eu tenho um pavio bem curto e eu tento me controlar também. Eu não vou ficar agredindo as pessoas, óbvio que não. Mas ninguém gosta de ouvir desaforo. Algumas pessoas são tão controladas, assim, a gente até brinca quando encontra uma pessoa assim na nossa vida, fala assim, nossa, essa pessoa, ela é um ser superior, ela tem uma alma elevada, porque assim, porra, como que você não sente raiva? Eu sinto raiva quase todo dia quando eu ando no transporte público. Eu tô no metrô, ontem mesmo eu tava com raiva. Eu tava no metrô, aí você olha assim, quando você passa pela catraca, a gente tá numa situação ainda de pós-pandemia, né? Pandemia, pós-pandemia, a gente ainda tá se adaptando a toda essa situação e é obrigatório o uso de máscaras. E aí você olha o metrô, as pessoas, elas têm algumas, né? Que elas ficam com a máscara abaixada depois do nariz. Ou se não, na cara larga mesmo. Elas colocam a máscara no queixo e ficam trocando ideia com um amigo que tá ali do lado e, tipo, foda-se quem tá ali perto de você. Só quando elas passam pela catraca que tem os guardas, elas estão com a máscara. E chega na hora de entrar no vagão, elas tiram. E é uma puta falta de respeito. Eu fico com tanta raiva, eu fico com vontade de cutucar, xingar, eu fico nervosa. Só que você vai fazer o quê? Sabe? É você ali. Eu olho feio, mexo na minha máscara pra ver se a pessoa se toca, mas não adianta. Mas me dá raiva, me dá. E essa coisa de raiva, da gente ter que controlar ela, pra quem sente muito nervoso, é muito difícil. Mas não dá pra ficar agredindo. Tem pessoas que não controlam, né? Sim. Tem pessoas que realmente têm um problema de raiva seríssimo. Você comentando isso do transporte público, eu tava no mercado, eu passo muita raiva. Tem dia que eu chego quase babando de raiva, porque eu vou no mercado, né? E antes da pandemia, até eu fazer isso, que eu tô com um carrinho, né? Eu deixo um espaço quando o caixa tá com muita gente, eu deixo um espaço para não interferir Distância. a passagem das pessoas que estão passando pelas gôndolas, e eu deixo, acho que um metro de espaço na frente do carrinho para até outra pessoa. Aí
quando eu passo, a pessoa que tá atrás de mim, em vez de fazer o mesmo, né, pra ajudar não atrapalhar as pessoas que estão passando lá. Consenso, né? Chega e tipo assim, ó, encosta a cara quase no meu nariz, Sim. sendo... É tipo você fazer um castelinho de areia e vir alguém chutar ele, sabe? Eu me sinto assim. Eu tenho uma vontade de agredir a pessoa, mas eu me seguro. Parece aquelas cenas de filme. Eu fico imaginando, tipo, eu olho, aí do nada eu me vejo, tipo, pulando em cima da pessoa, igual um bicho selvagem. Só que é tudo coisa da minha mente, sabe? Eu só tô ali paradinha olhando pra pessoa no final das contas, mas eu imagino. Raiva é complicado. Raiva e gula e limbo são os que eu me encaixo, assim, sabe? Que eu vejo. Acho que os juízes iam ficar na dúvida, porra, qual que a gente vai colocar eles, né? E o próximo, qual que é, mano? O sexto círculo é a heresia, né? Outro que eu já provavelmente estaria também, porque eu já tive meus momentos. Às vezes eu tenho, mas eu tento ser o mais, sabe, o mais lógico possível entre isso. E o pecado, a sentença da pessoa é passar a eternidade de tumbas envoltas em chamas e com tem vários estágios, várias variações das queimaduras, das chamas que envolvem as tumbas das pessoas, conforme o nível de heresia da pessoa. Essa questão da heresia me lembra muito a questão da medieval das bruxas. Eu acho que o Dante deve ter pego bem em cima dessa ideia, porque os hereges, eles eram mortos na fogueira, né? Então, existe gente, nossa, eu já me queimei algumas vezes, assim, queimaduras domésticas e dói pra caralho, é uma coisa horrorosa. Tipo, você queima um dedinho, você não consegue mais fazer nada. E agora eu fico imaginando uma morte, assim, que você fica... Porque o inferno tem essa ideia do fogo também, né? Desse calor, desse fogo. Nossa, é agoniante. Eu sei que formas de... Morrer deve ser horrível. Mas se você for ver entre... Eu, pelo menos, entre morrer queimado e morrer afogado... Sei lá, acho que afogado... Eu ia escolher afogado, porque o fogo, pra mim, é... Nossa, é uma coisa assim que dói muito, sentir esse tipo de dor, de queimadura, é uma coisa assim tão... É rápido, mas é tão intenso, e eu acho que a heresia que eles estão querendo se reportar é exatamente nessa questão, nessa linha, sabe? Dos hereges que eram mortos nas fogueiras. Muito difícil. Não, e a heresia para o Dante nessa época, né, era tudo aquilo que era contrário à ideia do cristianismo. Né? Você. Só que, meu, é aquela coisa. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa e ela tava falando, e era uma pessoa religiosa, e era de uma ideia religiosa cristã, um conceito cristão mais puxado pro evangélico. E eles têm uma ideia, tipo, né? Eu não gosto daquela ideia de verdade absoluta. A pessoa entra com essa ideia assim, ah, não, é a minha verdade, é isso que vai levar você pro céu. Aí eu falo assim, beleza, tá, você nunca conheceu, um judeu muito bacana, já conheci. Você nunca conheceu um macumbeiro muito bacana, já conheci. Falei, então, você acha que ninguém, só você, só quem tá na sua linhagem de religião vai para o céu? Você acha que o resto de todos nós não iremos? Aí a pessoa falou, não, eu acho que todos vão, que tem um coração puro. Eu falei, então pronto. Eu falei assim, é uma ideia, é muito radical você falar assim, essa é a minha verdade, e se você não aceitar a minha verdade, você não vai entrar no reino do céu. Como que essa pessoa sabe disso? Sabe, não tem como saber. Então, assim, como Dante, ele tinha, né, essa ideia religiosa muito forte, ele acabou aplicando também nessa questão do círculo do inferno. Eu fico pesquisando, né, sobre... eu tava pesquisando sobre a Inquisição Espanhola uns anos atrás. Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina o tanto de pessoa que sofreu, que perdeu a vida durante essa Inquisição, né?
Muito Não, a triste. religião matou muitas pessoas, né? É. É uma coisa muito triste, que era para ser justamente o oposto, porque o que se prega é justamente o oposto, mas vai entender, gente. A galera é muito louca. E lembrando mais uma vez que nós não temos religiões, nós respeitamos cada religião que existe. A gente tem curiosidade em descobrir outras religiões e nada disso que nós estamos falando é para ofender ninguém Não, e claro que não. de jeito nenhum, e é isso. E É. indo pro sétimo círculo é o da violência, quem Uhum. cons- causou morte de outras pessoas ou pessoas que tiraram a sua própria vida, vândalos. E o que você acha sobre esse sétimo círculo? Ó, você vê que ele podia estar ali mais ou menos com a raiva, porque um passo para a raiva é a violência. Até então, você ter raiva e segurar, ok, mas você pegar e extrapolar a raiva, você acaba virando uma pessoa agressiva. Mas nessa ideia de violência, eles entram num contexto de assassinos, de pessoas que realmente entraram nas vias de fato, né, para agredir uma pessoa e tiraram as vidas das pessoas por causa disso, as violências. Eu acho interessante, olha, uma ideia que eu tenho de inferno, eu não sei se existe ou não existe, eu não tenho noção, mas sinceramente vocês podem até achar que eu sou louca, mas eu quero muito que exista, por mais que se a gente for entrar nesse contexto de religiosidade e que, pai, eu vou ser uma pecadora porque eu não sigo uma ideia religiosa, suponhamos, e eu vá para o inferno, eu prefiro ir para o inferno e saber que ele existe porque eu quero ver que as pessoas vão pagar por aquilo que elas fizeram, porque eu acho a vida na Terra muito injusta. E para algumas pessoas, assim, ela é cruel. Então, assim, você vive aqui, você faz um monte de merda, você não é punido, você mata, você rouba. Espero mesmo. Por mais que eu corra o risco de parar num lugar desse também, mas eu não estaria tão mal sabendo que tem pessoas que realmente merecem, porque a vida não é tão justa com algumas pessoas. E elas merecem sofrer, gente. Não vou ser boazinha, vai falar, ai não, todo mundo merece um perdão. Não, não É. merece. Eu acho E que é muito válido essa questão da violência. Eu acho que até poderia estar mais fundo ainda, porque o mal que uma pessoa dessa faz para tanta gente não tem dimensão. Essa dor nunca mais vai sair, sabe? eu até esqueci de falar que tem a punição, né, de quem vem para o sétimo círculo. Quem fez violência, quem causou mortes de outras pessoas, coisas assim. Elas são submersas em sangue fervente e outras pessoas são bicadas por arpias, né? Aqueles seres que são mulheres misturado com águias, eu acho, não tenho certeza. E toda a paisagem retrata o fim trágico de Sodoma e Gomorra, né? Aquelas Sim. cidades que eram. Ah, mas ele devia estar lá na questão da luxúria, Sodoma e Gomorra, né? Eu acho esse círculo bem parecido com o da violência, assim, e é muito parecido com o da raiva também. Sim, é bem parecido. É como se fosse um desmembramento, né, basicamente. Sim, Esse da violência é o que tem os suicidas também, não? sim, E a outra coisa que também é questionável, porque hoje em dia também é comprovado que questões de depressão é uma questão neurológica. Então, tem determinadas pessoas que sofrem de uma situação depressiva que não tem cura, uma situação crônica. E
porra, você vai julgar uma pessoa numa condição cerebral, uma química cerebral, o cérebro dela daquela. Gente, hoje já é comprovado, existe cérebro de psicopatas, você vê as partes que funcionam melhor, as partes que não funcionam melhor, o córtex frontal, o córtex pré-frontal, eles são mais apagados, os laterais perto da amígdala é mais apagado. E a questão das pessoas com depressão, não só é uma questão dela não estar bem com situações que está acontecendo na vida dela, é uma questão física, sabe? É uma questão da mente delas. Às vezes a cabeça dela é assim e, né, as medicações elas ajudam, tudo, mas a gente ainda está em estágio de pesquisa, a gente ainda não tem soluções definitivas. Aí a pessoa vai estar numa situação dessa, igual teve o vocalista Chris Cornell, ele estava passando por uma depressão, ele estava tomando umas medicações, parece que as medicações deram um revertério nele, e, por um momento, ele simplesmente se matou. E assim, era um estado que ele não era uma pessoa deprimida, ele estava passando por um estado deprimido. Só que com as medicações deu algum problema ali nele que, por um momento ele decidiu se matar e ele seguiu esse impulso. E é muito triste, era um cara novo, brilhante, né? E, é muito triste. Aí você vai condenar uma pessoa por um momento psicológico que ela não tinha controle, sabe? É tão difícil você julgar essa situação, porque, né? Todo mundo fala assim, o problema é atentar à vida, porque a vida, fala que a vida é sagrada. Então, assim, a partir do momento que você vai contra a sua vida ou vai contra a vida de outro, você já tem o seu lugarzinho no inferno, né? O que eles descrevem. Só que eu não sei se é tão justo assim, não. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu pensava, quem comete suicídio é medroso, é covarde, mas com o passar do tempo eu entendi que isso eu acho que você precisa ter mais coragem do que quando você tá vivo as pessoas falam que você é covarde por tentar tirar a sua vida, sabe? É muito complicado as pessoas que acham que pessoas que tentam tirar sua vida querem chamar atenção ou coisas assim, sabe? E é um problema de saúde, né? Não é uma questão assim, simplesmente, pronto, acabou. Não, gente, o buraco fica muito mais embaixo e eu acho muito difícil você julgar. E assim, não só a gente, você imaginar que acontece tudo isso, a pessoa já tá se fudendo aqui e ela morre e ainda vai se fuder mais, sabe? Não acaba por aí, não. É difícil. Mas enfim, questões a refletir, né, Má? Qual que é o próximo círculo? O oitavo é fraudadores. Pessoas que causaram qualquer tipo de fraude e lá eles são perseguidos por demônios, são presos de cabeça para baixo em fossos e enquanto seus pés são queimados. Aí o que você acha sobre esse oitavo? Olha, fraudes, eu acho que ele poderia. Eu acho que ele é mais leve, sinceramente, do que a violência. Assim, eu acho que tudo bem, fraude é uma coisa horrível, gente. Tipo, as pessoas são prejudicadas por causa disso. Você pode destruir vidas por causa disso. Ok, você tá sendo uma pessoa moralmente, eticamente errada. Ok. Só que eu acho que tem questões piores do que a fraude, pra fraude estar no oitavo círculo. Até então, você vê a luxúria mesmo, pro Dante ele colocou em segundo. Tipo, eu acho que foi muito pessoal dele, entendeu? Você pensando pelo lado... Tem pessoas, né, que destroem vidas de outras pessoas fraudando coisas, né? Tem gente que, como eu lembro de um caso, que o cara foi preso por culpa de um irmão dele que ele não via fazer anos e ele ficou anos preso até que essa fraude foi reconhecida pelo Ministério Público. Nossa, o cara ele pagou e nada vai recuperar, né? Nem o dinheiro que o Estado der de indenização.
que aconteceu, que ele foi, quebrou, né, tipo assim, a cabeça da pessoa, né, porque uma hora para outra aparece, policiais te prendem, você sendo inocente e pagando por algo que você não Crime de outra cometeu. pessoa. E isso deve quebrar o psicológico da pessoa. Não, acaba com a sua vida, gente. A gente não sabe se a vida é única. Suponhamos, porra, você vai viver. Ela é tão preciosa, até na questão assim, quando fala a maior liberdade do homem é a liberdade mesmo. Então, quando você vai preso, acabou a liberdade. E as pessoas acho que não se dão conta, deve ser um inferno mesmo você perder, tipo, 10 anos da sua vida, sendo que você vai ter 70, 80 anos no máximo. Porra, 10 anos ali vivendo isso ali, né? Jogando o mínimo aqui no Brasil, porque em outros países as penas são bem mais rígidas, né? Existem prisões perpétuas. Aqui não é o caso, aqui o nosso máximo é 30 anos. Vai, suponhamos, não existe ninguém que fique 30 anos preso. Mas se você ficar, 30 anos da sua vida por algo que você nunca cometeu, a pessoa, tipo, é muito injusto a pessoa que fez isso com você não pagar. É. Qual que é o próximo círculo? O próximo círculo é o último, é o nono, e ele é a moradia do Lulu, que não é o Santos. Lá eles congelam as almas da morte do lago. Dependendo do tipo e grau dos pecados, por exemplo, o Caim é lugar onde os assassinos de seus parentes ficam presos no gelo com o rosto voltado para baixo. Esse lugar já é frio, não é o inferno de chamas. Isso é a moradia do Satanás, né? É o último nível mesmo. E Antenora, o lugar onde os traidores de seus países ficam presos com gelo, com o rosto voltado para cima. Ptoloméia, o lugar onde os traidores de seus anfitriões recebem punição com lágrimas congeladas para não desabafar. Será que a Susana Richthofen vai estar nesse círculo? Acho que sim, né? Né? Eu acho que é esse tipo de pessoa que vai estar aí. E a Juteca, o lugar onde os traidores benfeitores ficam completamente presos no gelo, no fundo, próprio Lúcifer. Podemos encontrar as almas de Judas, que traiu Jesus, e do Bruno e Cássio, que traíram César e estão perpetuamente mutilados. O que você acha sobre esse nono círculo? Essa questão de traidores da pátria, você vê que é algo muito particular mesmo de época, porque, sinceramente, pra mim, foda-se quem trair a pátria, eu não tô nem aí, sabe? O negócio é muito mais pessoal, até porque o planeta Terra, a gente que determinou essa questão de dividir as regiões e colocar governantes e tudo, mas as pessoas, elas têm esse preconceito, né, tipo, de um país para o outro, mas na real, gente, o planeta Terra é de todo mundo, é nosso, entendeu? Para mim é tão insignificante essa questão de quem traiu a pátria. É muito mais importante uma questão de alguém que fez um mal mesmo, assim, que dilacerou uma família, sabe? Um amor genuíno, por exemplo, se você tem essa coisa, você ama as pessoas, o amor é a coisa mais pura, você tem aquele amor por aquela pessoa e alguém faz mal pra ela, sabe? Você vai querer mais que a pessoa se dane. Agora, você vai se importar mais com o quê? Com uma pessoa que fez mal pra outra pessoa diretamente, fisicamente falando, ou um traidor da pátria, sei lá, um espião, sabe? Isso pra mim é insignificante. Foi uma questão que ele colocou muito de época mesmo, da época da questão política que eles viviam. Sobre essa parte dos traidores da pátria, me remete muito a, tipo, 007, a 24 Horas, a série. Que o personagem do Jack Bauer, ele tem uma temporada que ele termina como inimigo, né, dos Estados Unidos. Aí parece
pra mim, remete muito a isso. Essa ideia, ó, que a gente tem, que eu fico analisando, essa que a gente implanta até hoje, basicamente, o inferno cristão, né? Que é esse inferno que você vai e queima no fogo. Agora eu fico levantando as questões também. Existem outros, igual o espírito, ele é muito semelhante ao cristão, só que eu acho que eles não têm muito uma ideia de inferno com essas escalas todas de pecado. Para eles é o limbo e existe o resgate. A pessoa ela pode ser perdoada. Tem uma ideia que eu vi também que eu achei bem interessante de inferno, que é os Brahmas, os hindus, que o inferno é aqui na Terra, né? Que o que acontece? Eles têm um sistema de castas. E lá, quem não tem uma casta superior é considerado impuro. As pessoas, eles são bem limitados em relação a isso, eles têm essas divisões. E aí, se você nasceu numa casta inferior, é porque você, numa outra vida, foi uma pessoa que não foi digna de vir nessa em uma casta boa. Então, o seu inferno vai ser você vir numa casta inferior e sofrer, porque existe essa questão de miséria, e a gente sabe que aqui no Brasil a gente também tem muito essa coisa de miséria. E, gente, viver na miséria é um inferno na Terra, tá? É um inferno você ver o seu filho querer comer alguma coisa e você não poder dar. É um inferno você não ter dinheiro para pagar uma conta e se ver correndo o risco de morar na rua ou chegar, né, com a sua família nesse ponto. É muito difícil e é um inferno para a pessoa, e eles têm essa ideia de que você merece, cada um tem o que merece, e se você tá passando por isso é porque você não foi uma pessoa muito boa na outra vida, né? É uma ideia que eles têm. Um outro inferno que eu acho interessante também, que é o inferno pessoal de cada um. Por exemplo, um inferno que você seria a pior situação que você já passou na sua vida. Você morre. E aí o seu inferno vai ser passar por essa situação eternamente, repetidamente, sem fim. Isso deve ser um inferno realmente muito chato. Mas ainda assim, para mim, é um inferno menos pior do que o do fogo, porque essa ideia de sentir dor e de chegar demônios, me rasgar e me cortar e fazer o que quiser comigo e depois eu ainda voltar e eles fazerem de novo eternamente, isso pra mim é pior. Eu acho que de todos é o pior. Qual, na sua opinião, qual desses infernos você acha assim que seria o mais torturante? O mais torturante pra mim seria esse, né, que é ligado a catolicismo. Tem, né, através de fogo e tem torturas, desmembramento, todas essas coisas que causam dor, pra mim é muito pior. E uma observação, esse nono círculo que é descrito por Dante é engraçado, né? Porque eles falam que lá é a moradia do Lúcifer e lá é de gelo, né? Não tem nada ligado a fogo. E isso eu vou comentar quando chegar a hora, mas um pouquinho para frente, sobre uma música que fala sobre esse tipo de inferno. Inferno do gelo, né? Sim. Ó, eu fico com medo do inferno de tortura mesmo, de dor, como eu falei. Eu tenho uma condição que chama fibromialgia, eu sinto muita dor quando eu tenho crise. E quando a crise está no auge, eu sinto, por exemplo, eu vou levantar, eu fico de cama. Aí eu vou levantar para ir no banheiro. A sensação que eu tenho quando eu tenho que levantar é como se os ossos do meu corpo estivessem quebrando em vários pedaços. E é aquela dor, é uma dor intensa. E assim, de dor, pra mim já chega. Eu fico pensando, porra, aí você morre e você sente aquela dor. Você sente queimadura, você sente coisa penetrando na sua pele. Ai, gente, isso pra mim... E outra coisa também, né, Má? A questão do castigo eterno, que é uma coisa que eu quero levantar com você.
acha justo? O que você pensa sobre a questão castigo, a eternidade do castigo? Olha, em certos casos, vamos supor, é, pessoas que tiraram a vida de outras pessoas, que causaram dor em familiares, que Com Hitler. é coisas assim muito ruins, sabe? Porque Uhum. um exemplo, vamos supor, uma mulher que tem um filho, vamos supor, de 2, 3 anos, teve a morte por culpa de um, vamos supor, um ex-namorado ou ex-marido. Aí você pergunta por que fez isso? Tá tirando a vida de uma mãe. O filho vai ter isso pro resto da vida, né? Ah, sua mãe foi assassinada pelo seu pai ou pelo seu padrasto. E pra mim, na minha concepção, eu acho que uma pessoa dessa merece eternamente ser torturado ou aplicado a pena, pior pena em cada religião que contém um tipo de inferno, né? É, e tem essa também, né? Cada inferno também pode existir a ideia de a pessoa ir e ela ir pro inferno conforme as suas crenças. Então é como se existissem todos mesmos e cada um vai pro seu inferno particular. É interessante. E, e pessoas que cometeram algum tipo de pecado que é passível de ser você ir parar no inferno. Eu acho que, vamos por passar um mês no inferno quer dizer que você passou 10 anos no inferno, né? No tempo que você sofreu, parece foram 10 anos, não foi um mês. Sim, o tempo é diferente. E a pessoa tem a chance de sair, ter seu espírito é, elevado ou tentar melhorar, né? É, então, aí tem a questão do perdão. Perdão, você acha que existe o perdão para quem tá no inferno? Eu acredito, se for para certos casos, sim, tem outros que pra mim eu acho que não tem perdão, sabe? Você fez uma coisa que é horrível ou tirou a vida, vamos supor, de seus pais, tirou vidas de mães, de filhos, que, sabe, é horrível você pensar, se pôr no lugar de alguém que perdeu uma pessoa que foi assassinada por outra e, vamos supor, pega 30 anos de prisão aqui no Brasil. Paga 15, 10 anos e tá livre depois, sendo que você arruinou a vida de alguém e de outras pessoas ligadas, sejam pais, avós, filhos. É, E não vai voltar ao normal. tipo Nem assim, você pagando na cadeia, isso pra não. mim, isso, no mínimo, se você tira a vida de alguém, você tem, no mínimo, que passar 50 anos na cadeia, sabe? E sem Uhum. benefícios, sem recursos pra revisão de pena. E É, é você tá isso. tirando sonhos, né? Você tá tirando uma série de coisas. É. Ó, e também, ó, a gente pode levantar a questão. Tem um episódio do Supernatural que mostra o Jim quando ele vai pro inferno. Aí ele fica lá sofrendo e indeterminado. Ele sofre muito. E é aquele inferno de tortura mesmo, como a gente estava descrevendo. Com lança entrando em você, você preso, ó, demônios te torturando de todos os lados. E aí chega determinado momento que, em vez dele ser o torturado, ele vira o torturador. Então ele é uma alma que está presa no inferno, que parou de ser torturada, mas pelo simples motivo dele começar a torturar. Então, assim, você acredita que também possa acontecer? Eu lembro quando eu assisti esse episódio, eu fiquei pensando, né? Sobre
vamos supor, você é torturado e depois de, vamos supor, 50, um milênios, 30 décadas, qualquer número que for, você se torna. É possível de você se tornar um torturador, sabe? Como Sim. se. Ah, você já tem esse tanto de horas, você agora tá apto a virar um torturador. Eu acho que sim, e pelo modo de, vamos supor, é uma alma que é ruim, vá por inferno, né? Eu não sei se a pessoa, vamos supor, ficou muito tempo no inferno e acabou virando um espírito imundo, Uma um demônio. entidade ali, né, incorporada É ali. porque Porque acho que deve mesmo, é. porque tipo, ao meu ver, né, o céu tem anjos, né? São criaturas teoricamente criadas por Deus. Aí tem arcanjos, né? Tem todas as tipos. E no inferno eu acho que tem os que foram criados pelo Lúcifer. E tipo, eles querem mais e mais. E É. pra mim, eu acho que espíritos de pessoas muito ruins ao decorrer dos anos Criam força, né, com a e vira energia. um demônio e que pode Ó, torturar outras pessoas. eu acho que é super plausível essa teoria também. Até porque, se a gente verificar, a questão dessa guerra celestial que pode existir entre céu e inferno, né, usando o termo mais popular, os demônios, a ideia primordial é de que eles menosprezam a raça humana. Eles têm nojo, eles acham a gente seres inferiores. E uma vez eu li até um texto que eu achei bem interessante, acho que, se não me engano, era uma relação ao livro de Enoque, e era tipo como se tivesse uma conversa entre Deus e Lúcifer, e ele pegando e Lúcifer falando para ele assim: eu vou te provar que a raça humana, os seres que você criou eles não são nada, eles não são seres com excelência, sabe? Eu vou te provar. E aí entra nessa. E aí fica entrando na mente humana, fazendo eles adquirirem as piores características, as piores formas. E aí eles vão puxando para provar para Deus. Só que assim, existe uma questão de menosprezo, sabe? Então, assim, quando você vai ser torturado, porque eles te odeiam, porque o motivo para Lúcifer estar no inferno com os demônios dele é porque Deus protegeu a raça humana. Então, assim, meio que Deus foi contra a ideia de Lúcifer e expulsou ele do reino, porque Lúcifer ficou com inveja, ele não entendia essa criação de Deus, ele achava que era uma criação inferior. Então, assim, ele quer provar para Deus que é uma criação inferior, que a gente não é digno das graças, né? Então, se você for, né, a ideia, a princípio, é que você vai parar na mão de seres assim, que te odeiam. Então, imagina o que eles vão fazer com você. É complicado, né? Complicado. E o que você acha dessa história das pessoas que vivem experiências de quase morte, morte até, né? Algumas chegam a ser ressuscitadas e falam que na situação de coma, enquanto elas estavam sendo ressuscitadas, elas passaram por uma experiência que elas viram o inferno. Você acredita nessas pessoas que falam: eu vi o inferno, é assim, assim, assado, aconteceu isso, e começam a falar o que estava acontecendo com eles ali? Olha, tem aquelas pessoas, né, que dizem que quando morreram viram a luz, né, no fim do túnel, essas coisas assim. E se for olhar por esse lado, eu acredito que alguém possa ter morrido por alguns instantes e ter visto algo do outro lado, né? É como o inferno, se foi a casa da pessoa. É porque tem E gente que relata os dois, né? Que já foi
pessoas que relatam que foram para o céu, descreveram o que viram, os familiares, um campo lindo, flores com cores fortes, e as pessoas que relatam que foram para o inferno também é aquela coisa oposta, né? Exatamente esse estereótipo que a gente definiu aqui. Pra mim, pensando de forma assim, pra mim faz sentido. Mas eu não sei se eu acredito em nenhum de ambos, sabe? Sim, eu acho que quando a pessoa tem uma conotação religiosa, eu não acredito muito, não. Quando ela começa a misturar, fala assim, não, você tem que acreditar, você tem que ir na igreja, isso, aquilo outro. Aí eu começo a falar, é balela, porque é meio que induzindo, como se fosse uma lavagem cerebral, na minha opinião. Mas tem alguns relatos que eu já escutei que eu achei interessante. Teve um que eu vi no Discovery, que foi era uma mulher, era uma figura importante, se não me engano, da cidade do México. E ela era política, era uma, acho que jornalista, ela sempre estava ali envolvida na mídia, com pessoas importantes. E era uma mulher normal, né? Ela vivia ali, fazia as coisas para ela, tudo ok. E ela teve, acho que foram mais de 3 paradas cardíacas. Foi uma coisa assim, ela morreu. Só que ela, na descrição, a maioria das pessoas que eu via falavam dos relatos do túnel com a luz brilhante indo pro céu. Dela não, dela ela foi pro inferno mesmo. E eu achei interessante, até quando ela fala que ela foi pro inferno, ela fala que quando ela acordou, ela já entrou, ela se deparou numa caverna, que é aquela ideia que a gente falou, né, das religiões das culturas antigas, que existe essa ideia de caverna ser uma porta. Aí ela começou a entrar, tal, e ela se deparou com um cara com os olhos todos negros, assim, parecia aquelas crianças dos olhos negros, né? E ele tinha uma barba enorme, bem comprida, e umas unhas compridas, só que aquele estereótipo mesmo, tipo, demônio. E ela falou que quando o cara olhou pra ela falou que o olhar dele penetrou nela e ele ria quando ele via ela, tipo, era uma risada sádica, e ele puxou, colocou ela, tipo, num lugar, e ela começou a ser torturada, ela falou, e eu fui torturada, ela falou, eu fiquei ali um tempo, tal, não sei quanto tempo, mas assim, ela pedia muita clemência, ela pedia para seres de luz, para Deus ajudar ela, que ela não queria estar ali, enfim, ninguém quer estar nessa situação, e pedindo, aí ela falou que teve um determinado momento que ela acordou do coma, e os médicos ficaram desacreditados, porque ela já estava mais para lá do que para cá mesmo, ela já tinha morrido, conseguiram ressuscitar, eles só estavam mantendo os aparelhos com ela viva, mas ela conseguiu voltar, descrever o que aconteceu com ela, e né, ela fala que a vida dela mudou, mas ela não impôs nenhuma ideia religiosa, ela só compartilhou a experiência dela, falou que ela sabe, na consciência, na experiência que ela teve, ela sabe que existe, ela não quer parar nesse lugar, e ela faz o possível para as pessoas também não pararem no mesmo lugar que ela. Eu achei interessante esse relato dela. Tem pessoas, né, no mundo inteiro que acabam passando por uma experiência semelhante. Isso me lembrou. Tem um conto americano, eu não me lembro o nome, de um senhor que ele no Natal, o espírito natalino, o Espírito Santo, eu não tenho certeza, que visita ele e mostra, porque ele era sozinho, o quanto ruim ele foi e tal. E ele passa por passa por várias memórias dele, de coisas que ele fez de ruim para outras pessoas, ou que ele deixou de fazer. E isso me lembra esse caso, porque quando ele consegue voltar para a época, pro presente, ele muda o caminho dele. Tipo, ele aprendeu com o que ele viu naquela viagem ao passado, todas as coisas ruins que ele fez. E isso me lembra bastante. Eu fico questionando se ela deu uma olhada na vida dela sobre o que ela poderia estar fazendo errado e tal. Não, com certeza. Falam, né, que aparece esse filminho. Uma vez eu tava vendo um depoimento lá daquela moça, esqueci, a André Surak, que ela fala que ela passou por uma experiência quando ela ficou doente,
E ela fala que ela chegou a falecer por um momento, porque ela teve uma infecção generalizada no corpo, e a infecção é muito forte. E ela falou que ela morreu e ela se viu totalmente nua, num lugar, assim, e tinha, tipo, era como se fosse o julgamento dela mesmo, né? Ela descrevendo. Só que aí ela envolve um pouco a questão religiosa também, né? Mas ela fala que ela viu um filme da vida dela e ela conseguiu, ela era uma pessoa tão ruim que no filminho que passava sobre a vida dela, mostrou até o olhar feio que ela fazia para as pessoas. Pode você olhar feio para uma pessoa, sabe? Tipo aquela coisa de você reprimir a pessoa com seu olhar. Ela falou que mostrou isso no filme, quando ela estava no julgamento dela, né? Os relatos dela, no caso. Eu acho que isso é possível também acontecer. Uma questão de inferno que eu acho interessante também, que mostra, até eu vou indicar a série, que no American Horror Story, que mostra o inferno de cada um, tipo aquela coisa que a gente falou, o seu pior pesadelo é o seu inferno. Eu tava conversando com meu marido, aí ele comentou, ele falou assim, o meu inferno seria tipo uma pia de louça muito grande, eu lavar a louça acabar e tipo, do nada quando eu olhar, a louça voltou. Aí ia ser esse inferno pra sempre, lavando louça. Eu falei, nossa, eu falei, menos mal do que o inferno da tortura, né? Mas ainda é um inferno. É. É um inferno bem interessante. Assim, a gente fica vendo nos filmes também. Tem bastante filme que mostra a questão de inferno, né? Sim. Eu separei aqui que tem uns que eu considero bom e outros mais ou menos, mas são os que eu acho mais relevante. Tem o Hellraiser de 1988, que ele fala sobre inferno, ele fala sobre torturas e falam sobre prazer, né, na tortura. E é um filme, assim, ele é complicado você falar que é um filme pra todo mundo ver. Ele ele é meio de nicho, sabe, no terror. Pessoas que gostam assim de tem a categoria, né, no terror que chama body horror, que é filmes que contêm cenas muito grotescas, assim, maquiagens, os efeitos práticos, e ele é complicado, mas eu recomendo. O do Hellraiser, eu acho que é no segundo, o Hellraiser 2, que mostra o inferno quando a protagonista, ela tá tipo num labirinto, é como se fosse um labirinto. Sim. Pra mim também é agoniante essa ideia de inferno deles. Que é, além deles sofrer essa questão de tortura, porque eles são, tipo, sadomasoquistas, né? Tipo, eles sentem prazer nisso, eles não veem a questão do bem e do mal, mas sinceramente, se alguém quiser me furar, eu vou ficar muito incomodada. Pra mim isso é uma coisa bem ruim. E aí eles gostam dessa coisa e a menina, ela tá tipo num labirinto, mas são portas e portas e você vê aquele infinito de portas, assim, sabe? E pra onde você olha, você vê essas portas sem fim. E, nossa, aquilo pra mim é aterrorizante, assim. E ela vai andando, vai entrando, e você não sabe se você vai se deparar com um demônio no meio do caminho. Pra mim também aqui no inferno é bem legal. E ele até... eu acho que o Supernatural se inspirou, porque eu acho muito parecido essa questão da tortura, correntes, essas coisas, assim. Eu acho bem peculiar do Hellraiser. E o do Supernatural tem tanto essa questão do inferno Hellraiser, de tortura e castigo eterno, como tem a questão quando o Crowley, ele tá comandando o inferno, mostra, tipo, ele lá no troninho dele, é uma caverninha, né? Bonitinha lá, de boa, caverninha, mas tem os lugares mais sombrios, que é onde as pessoas são torturadas. E o segundo filme chama Southbound. Eu não achei o título em português, mas seria que são histórias, quatro histórias antológicas que tem a ver com o tema, né, inferno, e
cada história é uma história que elas se unem no final. E é um filme muito bom, ele é de 2015, ele é divertido, assim. Pro terceiro filme chama The Night House, que saiu em 2020. Esse filme, eu não coloquei ele na lista por ele se encaixar, mas também não se encaixar de certa forma. Ele tem o seu inferno, entre aspas, muito peculiar e eu recomendo muito. E tem. Ai, bacana. Esse vale a pena assistir, esse é a The Night House de 2020. Inclusive o diretor O vinho. que dirigiu esse filme, ele vai dirigir o próximo Hellraiser. E nos primeiros. Ai, mal vejo a hora de ver. Os primeiros 20, 30 minutos que eu comecei a assistir, eu pensei, nossa, agora eu entendi por que contrataram esse diretor pra fazer o próximo. Ele tem um padrão, né? Se fizesse esse filme com o nome Hellraiser, passava, se a pessoa podia acreditar que era do universo do Hellraiser. Tá. E tem um que chama A Casa do Demônio, que é de 2009, é de uma moça que trabalha como babá. Ela vai cuidar de uma criança e a casa começa a acontecer coisas estranhas, né, ao decorrer da noite. E é um filme, ele não é excelente, mas ele tem coisas legais que fazem eu recomendar eles pra vocês. E esse foi o último. Ó, de filme que eu acho bacana, que mostra o inferno, eu me lembro do Constantino, que tem uma cena que ele vai no inferno lá, vê a menina lá, que é a irmã da protagonista, né, que ela se matou, e ele vai lá. E eu acho que também pode ser um inferno bem próximo do que eu imaginaria, porque é aquela coisa árida, você vê que é um vermelho, assim, a terra é aquele vermelho, aquela coisa assim que você vê que as pessoas não conseguem respirar, sabe? Bate aquele vento com poeira e cheio de demônio correndo. É um lugar bem desolado. Eu acho esse inferno bem bacana do Constantino. Inferno que não é, gente, não é filme de terror, tá? Mas eu recomendo muito porque o filme é muito lindo, que chama Amor Além da Vida. E essa história é linda. É o cara, né, que ele morre num acidente de carro com os 2 filhos e até o cachorro morre no acidente de carro, só sobrevive a mulher que não tava na hora com eles. Só que acontece, ele vai pro céu, né, porque ele é uma pessoa ótima. Então ele tá lá no céu, tá, vai todo mundo pro céu, ele encontra até o cachorro dele no céu, porque eu acho que a ideia é essa, quando eu morrer eu quero encontrar todos os animais que passaram pela minha vida, né? Se eu for pro céu, me dê todos eles de volta. E eu acho que ia ser o paraíso. E ele tá lá no paraíso e ele tem tipo um espírito guia que começa a mostrar pra ele o céu, tal, aquela coisa linda, o paraíso. Só que ele acaba sabendo que a esposa dele não aguenta a dor e ela se mata, porque ela ficou muito mal, né? Então o que acontece? Ele fica mal por ela e ele decide ir no inferno buscar ela. E aí o espírito guia dele fala pra ele, olha, o inferno é basicamente um caminho sem volta. A partir do momento que você entra lá, você começa a ficar louco. E ele corre esse risco. Então ele vai, e as cenas, assim, a fotografia do filme, as cenas, assim, são maravilhosas, porque mostra aquele mar de pessoas, assim, realmente é uma coisa que eu cresci ouvindo e quando reproduziram um filme eu fiquei fascinada, que mostra, tipo, ele andando de barco e, tipo, várias cabeças, em cima de várias cabeças, e as pessoas gritando ali, se sufocando, e ele não pode fazer nada, ele vai entrando pra socorrer a esposa dele, e o inferno é muito aquela coisa, tipo, o paraíso dele é a melhor coisa que ele tem na vida. Ou seja, a mulher dele era uma pintora. Então, ela pintava muito quadros de paisagem. O paraíso dele é um dos quadros da esposa.
Então, assim, é um lugar lindíssimo, sabe? E o inferno é o pior que ele pode encontrar em relação a isso. Bom, o filme, vocês já devem ter visto, né, gente? Mas pra quem não viu, também eu não vou falar o final, se ele consegue ou não resgatar a esposa. Recomendo, porque o gráfico é maravilhoso, assim, de filme que mostra o inferno, pra mim foi ótimo. Assim, também não é um filme de terror, né? O Nosso Lar tem uma pequena cena que mostra ele no limbo, né? Aí você tem aquela ideia de limbo. E aí aparece o cara acordando, ele é um médico, ele fez bem enquanto estava vivo, só que ele fez bem, mas entra naquela questão lá da Divina Comédia, que ele fez bem, mas também não, ele não fez bem mal demais, sabe? Ficou Sei. no limbo. Ficou lá, se fudeu. Ele fazia consultas de graça para algumas pessoas que não tinham condições de pagar, que era uma coisa muito boa. Só que ao mesmo tempo ele fazia essas consultas de má vontade. Então, assim, era uma coisa que ele acabou indo, mesmo sendo uma pessoa boa. E aí mostra esse sofrimento dele na lama, aí ele tá andando, começa a vir um monte de gente. Só aí eles têm um resgate, né? Porque é uma ideia espírita. De série, o que você tem pra gente de legal de série? Olha, o Supernatural é. Aqui no Ah, com quesito certeza, Supernatural. terror eu gosto muito de como eles tratam o inferno. E Uhum. eu não me lembro se na sexta ou sétima temporada tem um novo inferno que é criado, que até o Crowley fala que é mais barato e mais eficaz, que é um corredor enorme com pessoas numa fila, tipo assim, é uma fila interminável, e você vai ficar lá para sempre. Para mim isso é muito ruim, porque eu odeio fila. Eu tenho quando eu não gostava de pagar as coisas pela internet e tal, é, fi, eu ia fisicamente pagar, né? Ia no banco ou na lotérica, e tem filas de 2, 3 horas. E isso na época que eu assisti, me cativou bastante por esse lado que eu As me filas das vejo. repartições públicas, né? Como É, não são inferno. e Putz, pode crer. série eu tenho só esse mesmo. Ó, de série que eu acho que mostra o inferno, né? Além de Supernatural, que eu também acho muito da hora o inferno, eu acho que eles conseguem abordar muito bem a questão de tanto de inferno como dos demônios em si. Um dia a gente fala um episódio só sobre demônios, que, meu, é assunto para vários episódios, na verdade. Eu gosto muito do American Horror Stories. O Inferno do Coven, a terceira temporada do American, as bruxas, tem determinado momento que elas vão pro inferno. Aí tem uma que até a sobrinha lá da Julia Roberts, que eu não. Ai, gente, eu não suporto essa menina, eu acho ela uó. Mas ela vai lá pro inferno e ela é nojenta até no inferno. O inferno da menina é ela trabalhar numa loja de departamento no shopping. É o inferno dela. Então, assim, ele vai mostrando, tipo, ela trabalhando eternamente e os clientes indo lá encher o saco dela. Tem uma outra que, meu, é uma bruxa muito foda, que ela consegue, tipo, quebrar os ossos, enfiar a mão no óleo e ela não sente nada, mas quem sente é outra pessoa. E o inferno dela é trabalhar num estabelecimento de fast food, que também para algumas pessoas deve ser um inferno. Eu nunca trabalhei em eu já trabalhei em lanchonete quando eu era adolescente, mas a galera que trabalha reclama, viu? Então, tipo, para algumas pessoas pode ser que seja um inferninho, sim. Eu achei da hora esse inferno. É igual o que o meu marido falou, de lavar a louça, sabe? Você fica naquela coisa ali pra sempre. É. Um inferno também que aparece, mas aparece pouquinho, né? Não aparece um inferno em si. Parece o Lúcifer, né? Na série Lúcifer, ele sentado lá no trono dele, lá no inferninho dele, né? Mas o Lúcifer da série Lúcifer, eu acho ele tão bonzinho, sabe? Eu queria um Lúcifer mais Lúcifer mesmo, sabe? Uma pessoa mais tenebrosa, porque eu acho que não condiz muito com o personagem, assim. O personagem, eu falo, da mitologia. Eu achei ele Nossa, muito bonzinho. o Lucifer do Supernatural, que é o Mark Pellegrino,
Nossa, eu adoro o ator que faz e produtor, né, que fez a série. Ele escolheu muito bem o ator e o jeito que o Lucifer ia agir, ia fazer e tal. É muito bom. Eu não me esqueço até hoje da Eu quinta gosto temporada. desse Lucifer também, porque eu acho ele irônico. Eu acho que se existir mesmo, eu acho que ele seria mais ou menos assim, irônico, egoísta, óbvio, narcisista e tudo que ele puder fazer, né? Mas ele tem essa coisa do charme, né? Tipo, Nossa, de envolver as pessoas. muito Eu acho bem carismático. interessante, muito carismático, eu também acho. E tem a versão dublada também, né, gente? Porque às vezes eu tô com preguiça de ler, e aí eu acabo, admito, eu assisto dublado às vezes. E a voz que dubla o Lúcifer do Supernatural é o Alexandre Moreno. E eu adoro a voz do Alexandre Moreno. E eu acho que meu Alexandre Moreno ele é tão versátil. Ele fez a voz maravilhosamente bem, porque dá pra sentir a ironia do personagem na dublagem também. Óbvio que, gente, legendado não se compara, eu sei. Só que, meu, quem trabalha o dia inteiro, tá cansado, chega às 10 horas da noite, você, mano, eu não quero ler. Eu leio o dia inteiro, sabe? Eu quero só relaxar. Então eu acabo colocando um dubladinho. E é até a voz do Alan, né? Do. É, Two and a Half Men. Two and a Half Men. É a voz do Alan, é a mesma. E você vê como que é versátil, porque os personagens não tem nada a ver, mas você sente que é totalmente diferente o jeito, né? O jeito de falar, o jeito de rir. É da hora, eu gosto também. Muito bom. Ó, de livro, eu tenho uns livros que, né? Ó, teve um livro, né? Mas é até do filme que a gente acabou de falar, do Hellraiser. Eu li fazem. Vai fazer quase um ano, eu acho, que eu li o livro do Hellraiser. E eu tinha visto o filme do Hellraiser a primeira vez, eu era muito pequenininha, gente. Eu devia ter, vai, uns 6, 7 anos quando eu vi a primeira vez. E o que acontece, né? Na década de 90, a gente só tinha as locadoras. Aí eu acho que a minha mãe, pra eu não ficar enchendo muito o saco dela, ela deixava eu ver os filmes de terror. Então, desde pequena, muito pequenininha, eu sempre tive essa tendência a escolher filmes de terror. E Hellraiser foi um deles. E eu me lembro, quando eu vi, eu cresci com aquela imagem dos cenobitas lá do principal, com aquela. Eu Pinhead. esqueci. Da cabeça de prego. Ele rodando com aquela cabeça, eu ficava com aquela imagem, tudo. Aí um dia eu tava à toa, eu falei, meu, vou baixar um livro pra ler. Aí eu peguei, eu li lá, eu vi o Hellraiser, vi que era uma edição do Dark Side. Porra, a edição do Dark Side é muito boa. Aí eu peguei, baixei, comecei a ler. Gente, muito bom o livro do Hellraiser. Ele tem pequenas diferenças com o filme em relação à personagem. Eu esqueci o nome da personagem, mas no filme ela vira filha. Não, a filha não. Porque no livro é a amiga. E tem, tipo, ciúme, sabe? É uma amiga do principal lá. Só muda isso. Mas o livro é muito bom, ele dá pra ler rapidinho, ele não tem tantas páginas assim. E faz essa descrição também, né, desses seres que vêm do inferno. E tem um que ele não é de terror também, gente. Ele é um contexto mais espírita, que é do Robson Pinheiro, ele é um espírita brasileiro, chama Magos Negros. Eu li esse livro, eu tenho ele é um livro lindíssimo, capa dura, coisa mais linda. Ele fala, ele descreve que ele tem essa coisa de sair do corpo e conseguir explorar outros lugares. É como se fosse uma. Como é que chama aquele pessoal que dorme? Projeção astral? Projeção astral. Mas eu acho que ele não usa esse termo, projeção astral, porque ele não tá dormindo, mas enfim, ele consegue ir. Aí o livro é o seguinte, é a descrição dessas vezes que ele conseguiu sair com outro médium e se encontrou com entidades. Essas entidades levaram ele a um lugar que ele chama tipo limbo, lugares mais remotos assim do limbo, e ele vai descrevendo. Eu acho até interessante que em determinada parte ele descreve, tipo, ele vê um ser passando e é como se fosse um homem, e só que não tem um pé, o negócio vai flutuando como se fossem
tentáculos assim no chão. Ele vai descrevendo lugares do umbral, assim, prédios abandonados com pessoas. E você vai imaginando, a descrição é muito legal para quem tem essa ideia assim de umbral, de inferno, e tal. Ele faz uma descrição bem legal. Tirando o contexto religioso, para quem não se identifica com o contexto religioso, ler nessa questão dele descrever a região umbralina, eu acho bem interessante, sabe? Como título de curiosidade, é bem legal. Parece interessante. É interessante. A gente tem bastante música também, né, que descreve. Sim, eu separei 4 aqui que eu gosto e que se trata desse assunto do inferno. Manda aí. A primeira é AC/DC Hell's Bell, que Esse de si. é de 1980, que ela fala sobre como o Lucifer saiu, anda na Terra, o jeito que ele se comporta, como ele traz a destruição do inferno para a Terra, e eu gosto bastante dessa música. É legal ela mesmo. E tem da banda Venom, é a banda de black metal, chama Welcome to Hell, que eles passam, né, falando sobre tortura, essas coisas relacionadas. Essa música é de 1981. Tem uma outra agora, é da banda Mayhem, também de black metal, que é Freezing Moon, de 1994, que é sobre aquilo que a gente comentava na Divina Comédia, que onde o Lúcifer habita é gelo, né? Tem pessoas com gelificadas, com o rosto para cima, para baixo e tudo mais. E essa música fala dessa lua que faz você congelar, entre aspas, assim. E eu acho que quando eles escreveram essa música, acho que foi muito utilizado base nesse inferno que não é de fogo, mas sim de gelo. Sim. E acho que até o inferno nórdico também usa essa questão do inferno de gelo. Eu acho que sim, né? Porque lá é bastante, pelo menos... vai pro inferno, vai ficar lá no meio do gelo. E por último, né? Essa música é clássica para quem ouve músicas mais pro lado do rock dos anos 70. É da banda Eagles, o Hotel California, de 1976. Que muitas décadas, né, teve teorias que essa música seria uma pessoa que foi para o inferno, que não podia voltar, era um caminho de ida, você não podia voltar e o inferno é a porta lá do quarto hotel, é a porta do inferno, né? Como se você estivesse entrando no inferno. Aí criaram essa teoria que essa música faz eu alusão. Adoro. Essa música é maravilhosa, é um clássico. É muito bom. Eu me lembro uma vez que eu tava escutando essa música com a mãe, e aí ela começou, né, a ouvir, porque a música é lindíssima, né, gente? Todo mundo conhece. É uma obra de arte, e a gente escutando o som e tal. Aí ela pega e comenta que ela, quando eu era adolescente, né, aquela ideia... eu ficava escutando essa música no carro com meu namorado, ele colocava ela pra eu escutar, tal, ele era super romântico. Aí eu olhei pra ela e falei, você sabe que essa música tá falando do inferno, né, mãe? Aí ela olhou assim, a gente começou a rir, porque acontece muito, tá, gente? Quem curte um rock, aí às vezes a música tem uma melodia linda, mas a letra tá falando outra coisa totalmente diferente. E a melodia você não imagina, né, que tá falando do inferno. É uma música lindíssima, é calma. E depois que eu comecei a ter acesso a computador, né, que foi uns 12 anos atrás, aí eu escutava essa música e fui pesquisar com base no que eu sabia, né, que todo mundo falava que era alusão ao inferno e tal. Aí eu
vi uma teoria que essa música não era sobre o inferno, que era sobre uma clínica de reabilitação lá na Califórnia, que fazia todo sentido, né? Com os dados que foi passado, né? Sobre essa clínica de reabilitação. E fazia sentido na música. Aí eu fiquei mó triste, né? Porque o legal é você ver o sobrenatural, o inferno no caso, né? Aí eu fiquei chateado e fui pesquisar novamente uns anos atrás e descobri que o próprio compositor, o Don Henley, ele disse que a música ela é sobre os Estados Unidos no sentido que as pessoas se permitem fazer ou ter algo, seja ruim ou seja bom. Como faziam com as músicas aqui no Brasil na época da ditadura, né? E depois que eu li isso, a música fez sentido também. Essas 3 teorias que tem, duas só, né? Teoria. Essa que eu acabei de falar, que é você se permitir fazer algo ou ter, independente do que for, faz muito sentido com a música. É verdade. Mas é muito bacana. Meu, esse papo de inferno, se depender de mim, eu ficava a noite inteira falando de inferno. E eu adoro. Eu tava pensando assim, eu falava, e qual é o seu inferno favorito? Aí sempre pega uma pessoa que não tá entendendo sobre o que a gente tá falando, que é sobre um podcast falando sobre o inferno, não que a gente gosta e quer ir para o inferno. É com essa conversa, assim, que nem a gente teve. Sim. O que a gente acha, ou... Tem uma curiosidade que com certeza, em algum momento entrou na cabeça de qualquer um, até de ateu. Com certeza. Em algum momento o ateuzinho pensou, será que eu viro ateu? Será que existe inferno? Porque assim, é uma dúvida, gente, porque... Como eu falei, assim, eu não sei se existe ou não. Pode ser que a gente morra, apague tudo. Acabou a existência, você, sei lá, o bicho vai comer, você vai ser absorvido pela natureza e entra nesse ciclo. Mas pode ser que não, né? Então, sim, assim, quais as possibilidades que existem de inferno para você parar? Porque, assim, eu me considero uma pessoa boa, acredito que você também. Porém, conforme determinadas religiões, nós somos julgados a não sermos pessoas tão boas assim, a ponto de entrar em um lugar, tipo um paraíso. Então, assim, né, a gente já se sente, por exemplo, a gente não é batizado, já entra. Aí você tem, sei lá, algum problema com raiva, com um vício, qualquer coisinha ali, você já vai ali. Tem algumas, né? O judaísmo fala que o inferno é um lugar de purificação, não é o inferno que eles utilizam, né? Mas esse lugar de purificação que você sofre, você sente toda essa dor de tudo que você fez de mal para você depois ir e atingir a sua iluminação, né? Gente, pode existir de tudo. E pode existir aquela ideia também de, sei lá, você ficar remoendo alguma coisa que você fez, aí você morre, e aquilo fica remoendo, e aquilo vira o seu inferno na sua alma. A gente não sabe, mas caso exista, o que você acha? Você acha qual que seria o inferno que você iria? Porque existem tantos. O meu preferido é o da Divina Comédia. Sempre vai... ter um coração, o meu coração vai estar no meu coração, mesmo que parece loucura, né, falar isso, mas eu gostar da história, não que eu quero ir pra lá. Se caso esse inferno existe, tomara que eu vá pro primeiro isso ciclo. Garante que outras pessoas podres vão, então tá tudo bem eu ir. Por mim, eu penso assim. Tá tudo bem não, porque eu sei que é um sofrimento do caralho, pelo que falam, né? Mas se eu tô sofrendo, tem algum motivo, mas acredito que tem pessoas bem piores por aí pra sofrer. E eu quero ver elas sofrendo, então vamos lá, vamos todo mundo ver o que vai dar, né? E tem mais alguma coisa pra acrescentar, Má? Então,
gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora, né? E agradecer a Jennifer, né? Uma amiga nossa que nos ajudou na pesquisa. Beijo, Jenny. Muito obrigado pela ajuda e obrigado por terem escutado até agora, que ficou longo pra caramba. Mas o inferno é eterno. E até a próxima. Beijo. É isso aí, gente. Se você gostou, apoie o nosso projeto, nos avalie com estrela, nos siga nas redes sociais. O nosso Face é Mentes e Medo, os M's com M maiúsculo. O nosso grupo com o mesmo nome. O Instagram é Mentes e Medos, tudo juntinho, tudo minúsculo. O nosso e-mail, se você tiver um relato, mande para mentesemedos@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história. E o Universo de Terror é com a gente.